Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GEL, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Hoje, esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje a gente vai estudar o capítulo 26, Perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Antes, vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Depois a gente faz a nossa prece e dá início ao estudo. Então, a lição de hoje é alegria cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria, disse Jesus, está em João, capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então, nós vamos convidar o nosso irmão Sérgio para fazer nossa oração inicial. Então, meus irmãos queridos, mais uma vez estamos aqui reunidos no santo nome de Jesus. Vamos agora deixar nossos corações tranquilos, serenos, abertos para aprender com muita simplicidade e humildade e dizer assim: querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, com muita alegria, com muita esperança e com muito desejo de aprender, Senhor, aos seus pés humildemente, para que a gente possa, Senhor, sermos pessoas felizes, alegres, demonstrando em nós o teu aprendizado, o teu amor, a tua bondade, Senhor. Senhor Jesus, fazei de nós instrumento da vossa paz. Fazei de nós instrumentos que possam levar um pouco de alegria, um pouco de paz a tantos irmãos nossos sofredores, encarnados e desencarnados. Que todos esses irmãos que aqui estão presentes, Pai, encarnados, e quantos milhares de desencarnados que estão participando desse estudo agora, recebam de Ti, Jesus, a alegria de ser cristão, a alegria de entender que um dia todos nós seremos espíritos puros, espíritos felizes, e a felicidade do espírito é ver o próximo cada vez melhor, cada vez mais
tranquilo, mais sereno e mais equilibrado. Assim, mestre, cumprindo a promessa que vós nos trouxe em acolher, em amparar, em amar, em instruir, nós vos pedimos humildemente que nós possamos iniciar o estudo de hoje dando graças a Deus, Jesus. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Vamos dar aqui boa noite para Cristina Lúcia, para Ana Cláudia Tito, para Silvia Lanes, para o seu Nilton Pereira, para o Flávio Melo, para a Aline Amorim, para a Tânia Matos, a Silvia Luiz, o Alessandro Souza, a Andréa Lima, a Esther Risuta, o Tiago Trigo, a Dona Viriovaldo e todos que estão nos acompanhando. Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 26, perguntas que se podem fazer aos espíritos, e a Ludmila vai começar o nosso estudo hoje. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre possa estar conosco a todos os instantes. Bom, há 2 semanas, né, nós estamos estudando as evocações, né, com os nossos amigos. Então, vimos como é feita a evocação, qual espírito se deve evocar, se devemos evocar ou se são também evocados espíritos encarnados, enfim. E hoje a gente vai seguir, né, esse assunto sobre as perguntas. Então, quais são as perguntas que a gente pode e deve fazer aos espíritos? Será que tem algum limite ou não? Será que podemos fazer todas as perguntas a eles, né? Então, é isso que nós vamos estudar na noite de hoje. Allan Kardec começa falando o seguinte, que nunca será demasiada, né, a importância da forma como a gente faz esse tipo de pergunta. Então, ele fala que 2 coisas têm que ser consideradas quando a gente vai elaborar a pergunta para os espíritos. A primeira é a forma. O que seria a forma? É a clareza, a precisão, né? Kardec nos orienta como um grande educador, né? Um professor que era, né? Um grande sabedor da didática. Ele nos orienta sempre, quando se vai fazer a pergunta ao espírito, que nós devamos sentar antes, né, com paciência, escrever essas perguntas antecipadamente, estudar essas perguntas, colocar perguntas que não sejam tão complexas, estabelecer ordem quando se for fazer essas perguntas, né, emendando um assunto ao outro e não colocar sempre assuntos aleatórios, o que dificultaria a resposta desses espíritos. Então, isso é relacionado à forma da pergunta. Mas Kardec também fala sobre o fundo da pergunta, que, na verdade, é o que tem mais relevância, porque o fundo é a natureza da pergunta. Então, ele diz que a natureza da pergunta é que vai provocar a resposta, sendo a resposta falsa ou uma resposta justa, né? E tem aquelas perguntas, diz Kardec, que os espíritos eles não respondem, ou porque não podem, ou porque, por algum motivo que nós não sabemos, eles não respondem a gente. E aí eu me lembro, né, quando a gente estudou o Livro dos Espíritos, lá no início, quando a gente vem falando sobre a natureza de Deus, tem um exemplo, quando o Kardec pergunta sobre a natureza íntima de Deus, e os espíritos respondem que nós ainda não temos como saber essa natureza íntima de Deus, porque a gente ainda não chegou num grau de perfeição que poderíamos compreender. Então, é um exemplo de pergunta que os espíritos não nos responderam, devido ainda à nossa, segundo os espíritos, à nossa inferioridade mesmo. Nós ainda não temos acesso a esse tipo de resposta. Então, continuando, né, o estudo, Kardec fala que muito frequentemente, quando a gente estuda antes, né, a pergunta, quando a gente elabora, quando estamos descansados, elaborando pergunta, o próprio espírito, muitas vezes, eles respondem a nós antes de nós formularmos a pergunta.
E aí a gente vê como é que está essa comunhão de pensamentos, porque quando nós estamos estudando, já voltados para esse estudo, os espíritos que nos acompanham, eles estão cientes. Então, eles já sabem o que nós vamos perguntar. Então, muitas vezes, numa reunião, a gente não precisa nem perguntar. Eles mesmos já tiram as nossas dúvidas, já vêm com as nossas respostas, né? E o Kardec também fala, né, com relação a esse fundo da pergunta, que nós temos que entender que tem que evitar determinadas perguntas, né? Por exemplo, as perguntas que colocam em dúvida o valor desse espírito. E ele dá o seguinte exemplo, né, que põe à prova, né, a perspicácia do espírito. Ele dá o seguinte exemplo: imagine uma pessoa que é muito estudiosa, né, uma pessoa, um mestre, um grande sábio, e de repente ele tem que ser submetido a perguntas de estudantes que estão duvidando da sua capacidade. Então, é uma coisa meio chata, né? Ele até fala assim, o mesmo exemplo acontece conosco aqui na Terra, né? Nós encarnados, né? Nós não gostaríamos de sermos colocados à prova, né? Duvidando dessa nossa capacidade por pessoas levianas. É muito diferente daqueles espíritos que nos estimulam a estudar, a questionar, sim. É diferente. Os espíritos, eles percebem as nossas intenções. Eles sabem quando nós estamos questionando, porque nós precisamos estudar para o nosso aprendizado, e eles sabem quando nós queremos tumultuar, né? Quando a gente não está com bons sentimentos. Abrindo um parêntese aqui, eu me lembro de uma reportagem que eu vi sobre Chico Xavier. Isso aí tem na internet, a gente pode até pegar isso daí, falando que havia um repórter que ele sempre estava querendo desmoralizar Chico Xavier, né? Então, ele não acreditava na mediunidade, ele achava tudo uma farsa, e o objetivo dele era desmascarar o Chico Xavier e o espiritismo, logicamente. Então, o que ele fez? Esse repórter, na verdade, foram 2 repórteres, um repórter e um fotógrafo, eles se fizeram passar por 2 americanos, e o objetivo era enganar Chico Xavier. E no meio do caminho, eles estavam voando, e no avião eles combinaram com o piloto, que falava inglês, que o piloto seria o intérprete deles, eles só falariam em inglês. Ora, se a espiritualidade, se existissem os espíritos iam saber que eles estavam mentindo. E se não falassem nada, é porque realmente os espíritos não existem. E assim foi, eles se identificaram como 2 americanos, né, 2 repórteres americanos. Na época não tinha como saber, porque antigamente, hoje em dia a gente tem rede social que você vê o rosto de todo mundo. Antigamente não, era jornal, né, escrito e no rádio. Então você não reconhecia as pessoas, não tinha como reconhecer essas 2 pessoas. E eles foram a Minas Gerais, chegando lá, os 2 só falando inglês, e o piloto traduzindo. E conseguiram, né, fotografaram Chico Xavier em momentos com a família, Chico Xavier comendo, enfim, momentos simples. Eles constataram que Chico Xavier era muito ingênuo. E, ao sair de lá, foram muito bem atendidos. Chico deu de presente a eles, a cada um deles, né? Deu 3 livros, um para cada um. Autografou os livros, e eles saíram de lá radiantes, porque eles conseguiram enganar Chico Xavier. E aquilo para eles ia ser muito bom, porque eles iam desmascarar a grande farsa que era Chico Xavier, né? Os espíritos que não conseguiram desvendar isso. Foram embora, cada um para sua casa, pegaram o avião, foram para, não sei se foi para Rio ou para São Paulo, acho que para São Paulo. E aí diz o relato desse próprio repórter, tem uma entrevista com ele, até peguei o nome dele aqui, ó, Davi Nasser. Se buscar na internet, a gente vai ver a entrevista com ele. Aí diz ele que, altas horas, ele recebeu uma ligação, que era do fotógrafo que o acompanhou, né? Falou assim: olha, você viu os livros que nós ganhamos de presente? Ele falou assim: eu não tive interesse. Então, pega e olha a dedicatória. E aí diz ele que, ao ler a dedicatória, estava escrito assim:
irmão fulano de tal, e estava o nome verdadeiro dele, e não o nome que ele inventou, que era um americano. Estava o nome verdadeiro dele, e estava, né, colocado assim: ao meu irmão fulano de tal, com carinho, um abraço de Emmanuel. Olha só. E cada um deles recebeu o exemplar com a dedicatória com o nome verdadeiro, que logicamente eles não tinham contado para ninguém. E aí depois esse repórter fala, né, ele fala bem sério, né, nessa entrevista, ele fala assim: por essas e outras que eu não me meto com essas coisas de espiritismo, porque eu tenho medo disso. E aí, mas é interessante, né, para a gente ilustrar, para ver que os espíritos, eles sabem. Então, a natureza das nossas perguntas, nós podemos fazer perguntas sérias que eles vão saber que, às vezes, nós não estamos com o intuito sério e eles não vão responder. Ou vice-versa, às vezes a gente faz uma pergunta tão infantil, tão pueril, mas eles veem no nosso sentimento, no nosso coração, que é pura infantilidade mesmo nossa, não é maldade. Então, os espíritos sabem, né, de todos os nossos sentimentos, todas as nossas intenções. Mas, continuando o nosso estudo, né, Kardec fala o seguinte, que algumas pessoas pensam que por esses exemplos, talvez não fosse melhor fazer perguntas aos espíritos, deixar eles falarem, e aí, conforme a necessidade, essas perguntas mesmo seriam respondidas. A gente sabe que na época, hoje em dia, não é tão usual assim como na época. Hoje em dia nós temos as obras básicas, né? E Kardec ainda fala assim: olha, se eu deixasse para não fazer perguntas, talvez o livro dos médiuns e o livro dos espíritos não seria tão completo como é. Porque na época havia realmente essa necessidade. Hoje a gente vê as reuniões mediúnicas mais voltadas para assistência, né? Para o auxílio aos irmãos desencarnados, aos irmãos encarnados. Mas isso não quer dizer que a gente não possa perguntar, mas tudo há de ter um bom senso. Eu lembro um relato de uma irmã que frequentava uma determinada casa espírita, e ela diz que ao final da reunião, sempre o mentor espiritual dava alguma mensagem de otimismo, né? Alguma mensagem de esperança para os participantes. E uma vez um participante encarnado, né, da reunião, ele fez uma pergunta a esse mentor. E o mentor respondeu, muito respeitosamente, educadamente, mas respondeu: olha, essa pergunta já foi feita por Allan Kardec. Basta estudar o Livro dos Espíritos. Então, nós temos hoje, né, várias informações. A gente não pode esquecer que os espíritos superiores, eles não têm muito tempo disponível, eles estão sempre trabalhando, estão sempre ajudando as pessoas, né? Então, assim, a pessoa que é muito ocupada, ela não pode perder tempo com coisas que não vão agregar em nada. Então, por isso a gente tem que prestar atenção nas perguntas que são feitas aos espíritos. E Kardec, em cima dessa leitura, ele faz algumas perguntas relacionadas a esse tema. Então, a primeira pergunta é: os espíritos, eles respondem de boa vontade às perguntas que são endereçadas a eles? E a resposta é: os espíritos sérios respondem sempre com prazer àquelas que têm objetivo bem e meio de nos fazer progredir. Eles não dão ouvido a perguntas fúteis, até porque eles têm mais o que fazer, né, do que ficar respondendo perguntas fúteis, né? E aí Kardec pergunta então o seguinte: então, para a gente ter uma comunicação, uma resposta séria, basta fazer uma pergunta séria, porque os espíritos superiores não gostam de perguntas fúteis, né? E aí os espíritos falam assim: não, depende do espírito que responde. Porque não necessariamente um espírito brincalhão não vai responder uma pergunta séria. Ele pode responder errado, mas se ele quiser, ele responde, né? Então, a outra pergunta fala assim, justamente isso: mas a pergunta séria não afasta os espíritos levianos, os espíritos brincalhões? E aí responde, né? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter daquele que formula. A gente sabe que tudo é comunhão de pensamentos, né? O que mais a gente estuda é sobre isso, né? O nosso pensamento, nosso padrão vibratório.
Então, eu posso fazer a melhor pergunta do mundo, a pergunta mais séria do mundo. Mas se eu não estiver vibrando junto aos meus protetores, aos nossos amigos espirituais, isso não quer dizer que eles vão responder essas perguntas. E aí, Kardec pergunta quais são as perguntas que os espíritos superiores não gostam de responder, né? As perguntas antipáticas. Ora, todas aquelas que são inúteis, né? Que não são para os fins bons, que são só para satisfazer a curiosidade, pergunta relacionada à experiência, né? E as perguntas que são antipáticas aos espíritos imperfeitos? Aquelas que podem desmascará-los. Então, qualquer uma que eles veem que eles podem ser desmascarados, eles não vão querer responder, porque eles vão ficar com medo, né? E aí, com relação à pergunta, né? Já foi até falado, quando eles não respondem às perguntas, ou porque não querem, ou porque nós não temos a capacidade de entender, né? Ou porque eles não sabem. E aí Kardec ainda fala assim, mas e se a gente insistir muito, né? Será que eles respondem, os espíritos superiores? Ele fala, ele não vai responder, mas quem sabe se eu insistir muito? E aí Kardec, os espíritos falam assim, não, né? Não é isso que vai fazer o espírito responder, muito pelo contrário. Insistir muito só vai fazer o espírito se afastar. E aí, ele se afastando, qualquer um pode chegar e pode responder à sua própria maneira, né? E a última pergunta, né? Todos os espíritos, eles estão aptos a responder as perguntas? E a resposta é longe disso. Os espíritos inferiores, eles são incapazes de responder a determinadas questões, né? E aí é interessante que no final tem um parêntese. E, assim, leva à reflexão, porque fala o seguinte, que em certos casos, quando se é útil, até esses espíritos que não têm a capacidade de responder, eles podem ser inspirados por aqueles espíritos superiores. Aí eu lembrei do nosso estudo aqui, né? Quantas vezes alguém, às vezes, faz alguma pergunta e aí eu fico meio travada, eu fico quietinha, aí logo o Humberto, não, aí responde, ou então o Sérgio, ou então a Luciana, quer dizer, são espíritos amigos que vêm ao nosso socorro. Quantas vezes no nosso estudo, né? Isso acontece, acho que quase todos os dias, né, do estudo comigo. Nós programamos um estudo e, de repente, do nada vem à nossa mente uma sugestão, uma ideia de falar sobre um determinado assunto e que nós não estávamos programados de falar. Então, é a espiritualidade nos auxiliando, mesmo nas nossas limitações. Então, eles nos auxiliam tanto por sugestões, por pensamentos, ou através dos espíritos amigos, no meu caso, né, que é o Sérgio, Humberto e a Luciana, que estão aí para vir ao nosso socorro no momento, né, de aflição, no momento de que a gente necessite de algum auxílio. E a gente vai prosseguir o nosso estudo agora, dando a palavra para o nosso irmão Humberto, que vai direcionar o estudo, dar o prosseguimento ao estudo de hoje. Obrigado, Ludmila. A gente vai... a Aline comentou que somos constantemente inspirados, e a Ana Cláudia comentou que aquela passagem que você comentou do Chico está no filme do Chico Xavier. Tá? A gente vai dar prosseguimento, a gente vai falar agora sobre perguntas sobre o futuro. E aí eu vou fazer que nem o Sérgio hoje. Vou convidar vocês a responderem aí as perguntas, porque na pergunta número 7, Kardec pergunta assim para os espíritos: os espíritos podem nos revelar o futuro? E aí, o que vocês acham? Bom, os espíritos, enquanto vocês estão respondendo, os espíritos respondem assim: se o homem conhecesse o futuro, não cuidaria do presente. Olha que resposta interessante. Por quê? Imagine uma pessoa que está procurando um emprego. E se ela soubesse que ela conquistaria esse emprego no próximo mês? Será que essa pessoa cuidaria de continuar buscando emprego agora, se ela tivesse a certeza de que conseguiria esse emprego no próximo mês? Não. Com certeza, ela não cuidaria, não continuaria a sua busca. Porém,
Se ela não continuar a sua busca, ela vai afetar esse futuro e talvez não conquiste esse emprego. Então, o presente vai determinar o nosso futuro. Então, a gente não tem, assim, por isso que os espíritos respondem, né, que se o homem conhecesse o seu futuro, não cuidaria do presente. Esse raciocínio a gente pode aplicar para várias outras coisas e situações da nossa vida. A manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação, não é um meio de predizer a sorte. Insistir com os espíritos em querer saber o futuro é sujeitar-se a respostas de espíritos levianos que têm o objetivo de mistificar, de enganar. Então, assim, às vezes aquelas previsões que às vezes a gente pode encontrar assim, quando você tiver com 40, 30 anos, você vai encontrar o amor da sua vida. Quando você tiver com seus 40, você vai ter um grande revés. Mas, quando você tiver com 50 anos, você vai encontrar uma fortuna, um tesouro. E aí a pessoa passa, às vezes, uma vida inteira ansiosa, na expectativa daqueles acontecimentos, e acaba se frustrando quando eles não acontecem, né? Porque ela deixou de viver e ficou naquela expectativa, naquela ansiedade, e aquilo não aconteceu, porque não estava previsto aquilo iria acontecer, né? Então, aquilo ali temos que ter muito cuidado com essas revelações, principalmente essas de caráter particular, né? Algumas vezes os espíritos podem revelar situações do futuro? Pode, mas somente se isso for útil. E geralmente, quase sempre, são revelações de caráter geral e não de caráter particular, né? E são revelações espontâneas e não provocadas através de uma pergunta direta sobre isso. Na pergunta número 11... Humberto, dá Oi. licença um minutinho. O Alessandro e a Ana Cláudia aí responderam você aí. Opa! O Alessandro comentou que não. Geralmente não mesmo, Alessandro, só quando tem um fim bem específico, bem útil. A Ana comentou que costumo sempre dizer, esta passagem, nem tudo é dado ao homem saber. Verdade, né? Então, esse conhecimento ele é progressivo, como a gente vai ver um pouco mais para frente. E o Alessandro comentou também que pode ser revelado a fim de orientar a nossa caminhada. Pode ser que isso aconteça, né, com um objetivo útil, com um objetivo específico, que a gente tenha alguma revelação sobre o nosso futuro, mas é bem específico e bem raro que isso aconteça também. Na pergunta número 11, Kardec pergunta assim: por que razão os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, não determinam a data? Será porque não podem ou porque não querem? E aí os espíritos respondem pelos dois motivos. O espírito ele pode prever um fato que vai se dar no futuro, mas o momento exato pode depender de acontecimentos que ainda não se realizaram e que só Deus conhece. É interessante, vamos fazer aqui, abrir um parênteses, para a gente ir lá no livro A Gênese, que ainda vai ser estudado mais à frente, mas onde Kardec nos traz a teoria da presciência. Então, existe aquela previsão, aquela predição, que ela é baseada num prognóstico, ou seja, num processo, numa consequência dos nossos atos atuais. Então, por exemplo, se uma pessoa come muita gordura, muito sal, você pode dizer que ela tem uma probabilidade maior de desenvolver uma hipertensão ou algum problema cardiovascular por conta desse hábito dela. Agora, existem predições, existem revelações que abrangem um período muito maior e que nem sempre é fácil fazer essa correlação com o momento atual. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos as visões que foram registradas por alguns profetas, o livro do Apocalipse, do apóstolo João, né? Então, tem vários exemplos que foram registrados de essa predição, dessa visão do futuro que abrangeu um tempo maior. E aí Kardec nos traz um exemplo que, por efeito de comparação, de alegoria, nos explica bem sobre isso. Ele traz o seguinte exemplo para a gente. Imagine um homem que esteja no alto de uma montanha, observando um caminho, um trajeto, que vai do ponto A ao ponto B. E imaginemos um viajante que está atravessando esse caminho. Ele começa no ponto A e tem que ir até o ponto B. O homem que está do alto da montanha, ele consegue observar toda a trajetória de uma única vez.
Então ele sabe aonde o homem que está viajando, que está caminhando, vai encontrar água, aonde que ele vai encontrar algum obstáculo, aonde ele vai encontrar comida, aonde ele vai encontrar algum perigo, porque ele está tendo a visão do todo. Já aquele que está no caminho, caminhando, ele sabe se continuar caminhando, ele vai chegar no destino, que é o ponto B. Porém, ele não sabe em que momento ele vai encontrar a água, em que momento ele vai encontrar comida, em que momento ele vai encontrar algum perigo ou algum obstáculo, porque o campo de visão dele é limitado. Agora, imagina se aquele que está no alto da montanha descesse e alertasse para aquele que está caminhando no caminho de que mais alguns passos e ele encontraria um obstáculo. Mais outros passos, ele encontraria uma água para se refrescar e para matar a sua sede. Para aquele que está caminhando, seria uma revelação do futuro, porque ele não tem essa visão do que está para acontecer. Porém, para aquele que está do alto da montanha, como ele tem essa visão do todo, ele está olhando para o presente. Então, essa imagem que Kardec nos traz é muito interessante, porque por efeito de alegoria, de comparação, a gente consegue ver exatamente o que acontece. Porque o tempo e o espaço, eles são condições da matéria. Quanto mais desmaterializado é um espírito, maior é o poder de extensão, de penetração da sua vista. Então, dependendo do grau de perfeição de um espírito, ele pode abarcar, através da sua visão espiritual, o período de alguns anos, ou de muitos anos, de milhares de anos. Essa visão, ela é proporcional ao grau de evolução de cada espírito. E pode ser que, se o espírito tenha interesse, por algum motivo, que seja útil, revelar algum acontecimento ao homem, ele pode fazer. Assim como o homem da montanha pode prevenir aquele viajante de um acontecimento, de um perigo que ele tivesse diante de si. Porém, essas revelações são sempre feitas de maneira espontânea e sempre com uma finalidade útil. E, muito raramente, são provocadas através de perguntas que se possam fazer aos espíritos. Por isso, que insistir em saber o futuro é sempre se sujeitar à mistificação e a engano. Os espíritos colocam que a providência pôs limites às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo que lhes é proibido revelar. Na pergunta número 13, Kardec pergunta: o que se deve pensar dos espíritos que gostam de predizer o dia e a hora exata que alguém morrerá? São gracejos de mau gosto, de muito mau gosto mesmo, que não têm outro objetivo senão divertir-se com o medo que causam. Ninguém deve se preocupar com isso. Eu conheço um amigo que ele teve uma suposta revelação, entre aspas, de que morreria aos 40 anos. Então ele ficou bastante ansioso com essa revelação e passou a não viver bem por conta disso. Só que ele completou os 40 anos e não desencarnou, continuou vivendo. Hoje já está com mais de 60 anos. Então, durante um período da sua existência, ele passou ansioso, tenso, porque acreditou naquela suposta revelação. A nossa preocupação, ela não deve ser quando vamos desencarnar, mas sim se estamos preparados para isso. Se a gente desencarnasse hoje, como a gente iria chegar no plano espiritual? Chegaremos bem? Chegaremos mal? Chegaremos devendo a nossa consciência? Essa que é a nossa preocupação. E foi isso, inclusive, que Jesus nos alertou na parábola das 10 virgens, que ele fala das pessoas prudentes e das pessoas imprudentes. Das prudentes são aquelas que cuidaram de conquistar virtudes espirituais e tiveram acesso ao banquete espiritual. E aquelas outras que não cuidaram não tiveram acesso a esse banquete. Então, estamos preparados para desencarnar hoje? Estamos com a consciência tranquila? É o alerta de Jesus. Vigiai. Portanto, não sabeis nem o dia e nem a hora. Mas aí Kardec insiste na pergunta: como é então que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época em que morrerão? Aí os espíritos respondem: na maioria das vezes, é o próprio espírito delas que vem a saber disso em seus momentos de liberdade e que guardam ao despertar a intuição da época da morte.
Essas pessoas, por estarem preparadas para isso, não se amedrontam nem se emocionam. Então, Chico Xavier foi um exemplo. Ele estava preparado, ele sabia a data que ele ia desencarnar, mas ele tinha essa preparação, né? Ele estava preparado para esse acontecimento. Não somos todos nós. A grande maioria de nós não estamos preparados para isso. Tá? Então, dando sequência, no item 290, ele trata das perguntas sobre as existências passadas e futuras. Na pergunta número 15, Kardec pergunta assim: os espíritos podem revelar as nossas existências passadas? E eles respondem: Deus, algumas vezes, permite que elas vos sejam reveladas, se for para a vossa edificação e instrução. Então, são revelações espontâneas, jamais são revelações para satisfazer a curiosidade, né? Enfim, meramente o desejo de saber o que eu fiz na vida passada. Não, são revelações espontâneas que têm uma finalidade útil. E aí, fazendo um parênteses, vamos lembrar que a gente estudou lá no Livro dos Espíritos sobre o esquecimento do passado. A gente viu que a cada nova existência nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência. Isso nos permite distinguir melhor o bem e o mal. Então, no plano espiritual, a gente lembra das nossas existências pregressas e traçamos um plano junto ao nosso mentor espiritual daquilo que a gente precisa reparar, daquilo que a gente precisa desenvolver nessa existência. Daí, quando a gente reencarna, geralmente a gente não guarda a consciência dessas nossas escolhas e das nossas vidas passadas, mas guardamos sempre a intuição do que fomos e do que precisamos fazer para nos melhorar. Aliás, se nós estudarmos os nossos desejos, os nossos pensamentos, o nosso atual estado emocional, nós vamos ter uma ideia de onde falhamos, do que fomos e do que precisamos. Nos mundos inferiores, como a Terra, um mundo ainda de provas e expiações, o esquecimento do passado ele é providencial. Mas por que é providencial? Porque a gente ainda erra muito. Então vamos pensar, somente analisando do ponto de vista da vida atual. Quantos erros que a gente já cometeu nessa existência que a gente gostaria de passar uma borracha? E essa existência é o nosso melhor momento. Imagine os erros que a gente cometeu em momentos passados. Portanto, a lembrança das nossas existências passadas, ela pode representar um obstáculo para o nosso progresso. A gente pode perder tempo se lamentando, se culpando, nos envergonhando daqueles que ferimos. Então, não seria algo produtivo. Por outro lado, ela poderia também ser um desastre para as relações sociais. Será que a gente perdoaria facilmente um antigo algoz? Imagine uma mãe que reconhecesse no seu filho, nos seus braços, um antigo adversário. Como é que seria essa relação familiar? Aliás, como é que seriam as relações familiares? Imagine companheiros, né? Casais, companheiros que vivem no mesmo lar, se lembrassem de existências passadas. Às vezes uma existência já é difícil, né? Eu sei que já começa aquela discussão, eu sei que você fez nessa data, você naquela data fez isso comigo, você fez isso, já começa uma discussão. Imagine se lembrasse de outras existências. Naquela vida passada você fez isso comigo, mas naquela outra você fez isso comigo. Então, seria uma verdadeira dificuldade para que as pessoas pudessem se entender. Então, o esquecimento do passado ele é providencial para que a gente possa construir relações mais saudáveis, para que perdoemos com mais facilidade, para que encontremos o perdão também para nós mesmos, né? E que a gente possa se reconstruir nessa jornada. É óbvio que quando atingirmos determinado grau evolutivo, não haverá mais necessidade desse esquecimento. Em mundos superiores, onde a consciência é mais tranquila, já não há mais necessidade de esquecer do passado. E para terminar, a pergunta 16, Kardec pergunta assim: podemos ter alguma revelação sobre nossas existências futuras? E os espíritos respondem: não. A vossa existência futura não pode ser determinada de antemão, pois dependerá do vosso proceder na Terra e das resoluções que tomardes no estado de espíritos. Então, nós estamos construindo agora o nosso futuro. O que nós fazemos agora vai determinar nossas futuras existências. Estamos passando por algumas dificuldades? Estamos passando por dores, por perdas? Aproveitemos.
São provações, expiações que precisamos passar, mas que se tirarmos delas os melhores aprendizados, se passarmos bem, com certeza estamos construindo vidas futuras mais leves, né, mais felizes para nós. É óbvio que não é fácil, mas só de sabermos que a dor tem uma finalidade útil, que a dor vai passar, já é consolador, né? E é esse consolo que a doutrina espírita nos traz. A Aline fez aqui um comentário. Assim como não teria mérito algum na reparação de uma falta cometida em outra existência, caso soubéssemos dela. Também. Ela lembrou um ponto importante, né? Também tem a questão do mérito, por isso que a gente também não lembra, porque tem essa questão do mérito, né? Então, eu vou passar para o Sérgio, que vai estar dando continuidade ao nosso estudo. Desculpe, a Luciana. Boa noite a todos. Humberto ficou até emocionado quando falou das faltas, né? Passadas. Fazendo uma analogia, né? Eu sei o que vocês fizeram na reencarnação passada. Bom, esse item que eu inicio agora, né, que é sobre os interesses morais e materiais, tem um pouquinho do que a Ludmila já comentou, né, que quando ele começa a falar na primeira questão, né, podem pedir-se conselhos aos espíritos, e aí os espíritos colocam, né, para Kardec, certamente, né, os bons espíritos, eles jamais se recusam a auxiliar, né, e é claro que foi quando a Ludmila falou, eles percebem o intuito daquele que está buscando auxílio, né? Se ele sabe que aquele irmão que está buscando auxílio, ele está com o coração, né, com desejo sincero, né, com o coração realmente voltado para buscar aquele remédio, né, para sua dor, com certeza os espíritos bons irão auxiliar, né? Agora, caso eles percebam que aquele irmão está indo em busca apenas, né, de uma brincadeira, né, ou então de uma coisa fútil, aí os bons espíritos, né, recuam, né? E aí na próxima questão, Kardec pergunta: podem os espíritos dar conselho sobre coisas de interesse privado? E aí eles dizem que algumas vezes conforme o motivo. E aí me fez relembrar muito o livro Loucura e Obsessão, né? Eu não sei se todos já leram esse livro, mas é um livro interessantíssimo. Eu gostei muito de estudar ele. Ele acontece dentro de uma casa religiosa de Umbanda. E quem estava sobre o olhar ali, né, de Bezerra de Menezes, e tinha uma entidade que era responsável ali pelos trabalhos, que era a irmã emerenciana, que era um espírito que tinha toda uma envergadura, né? Um espírito de uma envergadura elevada. E esse livro ele é ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, ali nessa casa, foi possível, né, a gente perceber várias pessoas, né, buscando ajuda, né, para os seus males físicos, para os seus males, né, espirituais, mas vimos também pessoas que buscavam ajuda para questões que nós podemos considerar que não eram tão necessárias assim. E um caso desses, quando a gente fala aqui de interesse privado, me lembra muito de uma mulher que foi em busca para poder conseguir conquistar uma pessoa, um rapaz, e separá-lo da esposa, né? E como é uma casa religiosa que estava ali comprometida com a caridade, com a moral cristã, essa moça, né, quando ela se depara para essa entidade, ela simplesmente recebe ali um ensinamento, né? E quando ela faz esse pedido, essa irmã emerenciana despeja sobre ela o evangelho de Jesus, né? Descarrega sobre ela a questão do amor ao próximo, né? A questão da caridade, né?
que ela não deve buscar o que não é dela, né? Que ela não deve desejar o outro que não gostaria para si. Então, vejam bem, os espíritos, né? Os bons espíritos, eles sempre vão atender, sim, o nosso apelo, né? A gente pode evocá-los, né? Tendo uma necessidade ou outra. A gente já viu que hoje em dia já não é tão comum a questão da evocação, mas caso seja muito necessário, a gente pode evocar, eles podem nos atender? Sim, mas isso tudo, como já foi falado, vai depender do que eu quero pedir, né? Qual é o meu intuito ali, né? Então, o pedido que foi feito, o pedido dessa irmã que foi feito ali naquela casa, que era uma casa com princípios voltados para a caridade, para o amor ao próximo, foi negado. Mas não foi só simplesmente negado, não fazemos esse tipo de serviço. Além disso, foi explicado para aquela irmã o porquê, né? Foi dado um ensinamento para ela, até para que ela não batesse em outra porta, né? Que isso é muito importante, porque às vezes a gente, quando fala da questão, né, do processo da obsessão, quando a gente fala da questão do espírito, né, que hoje está inferior, né? Inferior no sentido de conhecimento, né? No sentido de sentimentos, a gente esquece que não é questão de afastá-lo. Não é, vou fazer uma oração para afastar esse irmão. Não, eu tenho que fazer uma oração para que ele encontre a luz, para que ele encontre o caminho correto. Então, quando os irmãos, né, ali, responsáveis pela casa espírita, responsáveis pelaquela casa religiosa, eles entendem, né, o Evangelho de Jesus, além deles, né, estarem comprometidos com os ensinamentos de Jesus, eles estão também comprometidos para levar aquela pessoa a encontrar o caminho correto, né? Então, nem sempre foi quando os espíritos respondem aqui, nem sempre os espíritos vão acatar o nosso pedido, né? E eu sugiro, né, a leitura desse livro, que é muito interessante, tem um caso de esquizofrenia, são vários casos bem legais, né? E me reportou a esse, né? Que nem sempre os nossos interesses privados vão ser atendidos, né? E aí, mais à frente, pergunta sobre as questões, né, materiais, os interesses materiais, se os espíritos, os nossos espíritos familiares, eles podem favorecer os interesses materiais por meio de revelações. E aí, os espíritos falam que algumas vezes sim, mas que os bons espíritos, né, os espíritos elevados, jamais irão se prestar à cupidez, ou seja, à cobiça e o desejo, né? Então, mais uma vez, isso vai depender muito do interesse, né? Do desejo que a gente está colocando ali no pedido. E mais à frente ele coloca assim: ficai também sabendo que se a vossa prova for passar por tal ou tal vicissitude, e os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos mas a suportá-lo com mais resignação e a suavizá-lo, mas no próprio interesse do vosso futuro não lhe é lícito isentá-lo. Então, às vezes nós, né, temos que passar por aquele problema, por aquela situação, não no sentido, eu estou sozinha, ninguém me ajuda, meu espírito protetor não está ao meu lado. Não, ele está sim ao seu lado, te ajudando a passar por aquela situação difícil. Mas ele não pode resolver seus problemas, senão qual seria o meu mérito? Né? Qual seria o nosso mérito passar por determinada situação se a gente tivesse resposta para tudo? Se os espíritos nos respondessem, eu estou passando por essa dificuldade, como é que por esse problema material, como é que eu faço para resolver? E o espírito vai lá, olha, faz isso e isso. Mas e aí? Qual seria o meu mérito? Né? Não teria mérito nenhum. Então, as nossas dificuldades, elas serão apresentadas, né? E nós temos que passar por elas. Não estamos passando sozinhos. Temos ao nosso lado nossos amigos espirituais, nosso amigo protetor, né? E na medida que a gente segue o caminho do bem, na medida que a gente faz por onde, a gente consegue captar, né? As suas palavras, né? Conseguimos intuir as suas vibrações, né?
e tomar as melhores decisões. Mas jamais eles podem pegar e tomar a direção por nós, tá certo? Bom, mais à frente, ele fala que se uma pessoa morrer, deixar embaraçados seus negócios, poder-se-á pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los, ou seja, eu desencarnei e deixei minha família, né, com um monte de dívidas, né, que estavam, né, no meu nome. E aí, né? Deixei a empresa no caos. Eu posso ajudá-los a resolver, desencarnado, né? Dizer para eles qual o caminho, né, que eles poderiam resolver? Até poderia. Só que aqui os espíritos colocam mais uma vez: os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa os seus herdeiros fazem parte das provas da vida. E no poder de nenhum espírito está o libertar-vos delas, porque se acham compreendidas nos decretos de Deus. Então, às vezes, a pessoa, né, aquele irmão desencarna, deixa a família numa situação difícil, né? E aqueles que estão encarnados, ao invés de orar por aquele irmão que se foi, ainda fica, né? Ai, meu Deus, olha a situação que ele deixou a gente. Olha, né? Deixou a gente em maus lençóis. Quer dizer, na verdade, quem ficou tem que orar para aquele irmão que se foi, para que ele, né, consiga seguir na luz, seguir o caminho, né, em paz, né, como espírito agora desencarnado. E não afligi-lo ainda mais, né? Porque a gente sabe que no momento do desencarne, esses irmãos, nós, né, que somos espíritos imperfeitos, não chegamos do outro lado 100%, né, equilibrados, né? E ainda recebemos uma carga dessa, né? Então, assim, primeiro de tudo, precisamos o quê? De oração, né? E depois, né, a família que ficou aqui com os problemas vão ter que conseguir um caminho, né? Uma direção a seguir. Então, às vezes, esses problemas que ficam são provas para que a família também enfrente, e às vezes essas provas fazem com que a família se una, né? Com que a família crie mais laços, né, de amor, de união, e sigam em frente, tá certo? Bom, sobre a sorte dos espíritos, na questão 22, eles falam assim: podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? E aí os espíritos falam: perfeitamente. E as revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 960, vem falar para a gente das penas e gozos futuros, recompensas futuras, né? Então, todos nós temos, né, lá dentro de nós, essa questão, né, do que está por vir, né? E aí a gente lembra, né, nas leis divinas, nas leis de Deus. Ora, se nós sabemos que as leis de Deus são perfeitas, né? Se nós sabemos que Deus age dentro da sabedoria, dentro do amor, dentro da sua misericórdia, nós sabemos que todo o sofrimento que nós passamos não é à toa, não é em vão, nem toda a felicidade que temos. Então, se nós passamos por algum sofrimento, se nós temos hoje algum sofrimento, é porque necessitamos, seja através de uma expiação, seja através de uma prova, porque a gente vê também lá no Livro dos Espíritos que nem tudo na vida é expiação, nem tudo a gente está expiando da vida passada. Algumas situações Deus nos coloca à prova para saber se nós aprendemos a lição, né? Então, quando a gente lembra das leis divinas e a gente sabe que nenhum sofrimento é castigo, então eu tenho certeza que se eu estou passando por algum problema hoje, algum sofrimento, é porque eu mereço, né? Eu tenho que passar por aquilo, né? Então, quando a gente fala dessas penas e gozos futuros, a gente entende ali as leis de Deus, né? Que são leis repletas de sabedoria, né? Mais à frente, ele coloca assim:
não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. E aí tem também uma questão do Livro dos Espíritos que fala qual o fim objetivado com a reencarnação, na questão 67. E aí fala expiação, a melhoria, né, de todos nós, né, a progressão, a nossa perfeição moral. Então, se nós estamos aqui passando por dificuldades, se nós tropeçamos, levantamos, tropeçamos, levantamos, com isso nós vamos adquirindo, né, experiências, aprendizados, para que no futuro a gente não caia tanto, a gente, né, consiga se reerguer mais, para até um dia conseguirmos chegar nessa perfeição, né? E daí não precisarmos mais reencarnarmos, né? Que o fim da reencarnação, o objetivo da reencarnação é esse, né? A gente conseguir a nossa melhoria, né, moral. E quando a gente conseguir, não vai mais haver essa necessidade de reencarnar. Então, gente, esses tópicos que ficaram aqui, para falar um pouquinho para vocês, foram esses. Espero que tenha ficado claro, né? Não sei se eu falei corrido, mas é isso. Agora é o Sérgio, vai falar agora com a gente. Tá bom, desculpe. Vou colocar aqui para você ler. Precisamos aprender a ouvir os nossos guias e os bons espíritos. A questão é aprender a silenciar a mente para ouvi-los, exatamente. É isso aí. Às vezes a gente, né, é difícil parar para ouvir, né? Uma vez li uma mensagem psicografada que nos orientava a ouvir nossos próprios espíritos, pois somos um grande arquivo de acertos e equívocos. Nossas consciências são enormes balizadores para nossas escolhas. Trazemos as nossas experiências gravadas e elas com certeza são enormes balizadores para as nossas decisões, ouvidos de ouvir. A gente tem essa grande dificuldade, né? A gente às vezes acha que é o Senhor, né? É o grande Senhor das respostas, né? Às vezes ouvir um conselho a gente já não consegue, né? Imagina ouvir a gente mesmo, né? É difícil, né? Mas a gente vai conseguir. Estamos aí, na luta. Obrigado, Luciana. Deixa eu passar para o Sérgio, que vai aí finalizar o nosso estudo. Sérgio, não estou conseguindo tirar você do mudo, tá? Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus continue entre nós. E hoje todo mundo está com muita vontade de estudar. Nós vamos até 10 horas da noite. Fica tranquilo. Que hoje vai ser até 10 horas. Ninguém fuja aí não, hein? Interessante o Humberto falando aqui, Ludmila e Luciana. A gente poderia até encerrar mais ou menos tudo por aqui, porque foi muito bem colocado aqui as posições, né, que Kardec fez aos espíritos. E os imortais, né, os espíritos nos falam que se a gente quiser saber exatamente como nós vivemos no passado, é só a gente estudar, observar como é a nossa vida no momento. Quais são as nossas maiores dificuldades, quais são as nossas maiores falhas, aonde é que nós falhamos muito, aonde nós erramos muito. Então, nós já sabemos mais ou menos, né, o que nós fizemos no passado. E se nós queremos saber como vai ser a nossa vida no futuro, é só saber o que é que nós estamos fazendo hoje. O que é que nós estamos fazendo hoje? Estamos praticando coisas boas? Estamos estudando, tentando sermos melhor? Então, nós vamos saber como vai ser a nossa vida no futuro. Isso é certo. Isso é uma matemática exata. Isso não tem para onde fugir. É lei de ação e reação. O que você faz hoje, você colhe amanhã, né? A colheita não é obrigatória. Não, o plantio não é obrigatório, né? Ninguém é obrigado a plantar o bem. Ninguém é obrigado a plantar o mal. Mas a colheita é obrigatória. O que nós plantamos, nós vamos colher. Se plantamos o bem, vamos colher o bem. Se plantamos coisas ruins, equivocadas, colheremos ervas daninhas, coisas equivocadas. Se não plantarmos nada, o que nós vamos colher? Nada. Então, nós chegamos aqui num ponto muito interessante sobre a saúde. Olha que interessante. Kardec se preocupou com essa questão.
Então, Kardec pergunta, eu vou ler a pergunta e a resposta, porque a pergunta é interessante e a resposta é maravilhosa para todos nós. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? Então, Kardec pergunta aos espíritos: podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? Olha a resposta dos espíritos. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupem de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios, entre eles, convém que para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que se apareça. Então, Kardec já deu aí a dica, que já vem falando, né? Já o tempo todo. Pode se perguntar sobre a saúde? Sim, pode, né? As casas de espíritos estão cheias aí de trabalhos para que a gente possa melhorar a nossa saúde, né? Os passes, as radiações à distância, tudo isso são preparados pelos espíritos e são aconselhados pelos espíritos. Mas não devemos procurar ao primeiro que nos apareça, né? Agora, antes um pouquinho desse estudo, foi muito interessante isso, que eu procurei aqui, mediunidade e cura, para falar um pouquinho sobre isso. O que apareceu para mim aqui sem a gente aqui, meus queridos irmãos, sem julgar, mas para que a gente possa aprender, estudar. Apareceu para mim aqui uma equipe de médiums, que se dizem médiums, que cobram para trazer bons conselhos e cura espiritual. Então, aí eu não vou falar o nome do lugar, né, claro, mas aquilo me chamou a atenção. Então, tem vários médiums que você pode escolher ali o tipo de médium que você quer. Você não precisa nem ir muito longe, pela internet. E você escolhe o tipo de médium que você quer para cura espiritual, para cura, para traição. Aí ali eles colocam ali, fulano de tal, aí coloca o valor embaixo. Um cobra R$5 por cada 5 minutos, outros R$6. Você pode escolher, inclusive, o valor. Então, é isso que os espíritos estão nos esclarecendo. Será que esses irmãos nossos, que são nossos irmãos, eles estão acompanhados de bons espíritos? Se eles estão cobrando para dar conselhos? Então, a gente volta lá em Jesus, né? Aquilo que de graça recebestes, de graças doarás, né? Então, a mediunidade não pode ser cobrada de forma nenhuma. Então, se você vai em algum lugar pedir um conselho a um irmão que se diz médium e aquele irmão te cobra, então, aquele lugar ali, você, como já está estudando um pouquinho, já pode saber que não é um lugar, né? Que é um lugar que seria o lugar ideal, porque mediunidade não se vende, não se enriquece, não se ganha dinheiro com mediunidade, né? Mas a pessoa foi lá e recebeu um conselho. Quem sabe também que até ali um bom espírito aproveitou aquele momento de uma pessoa tão necessitada e deu até um bom conselho. A gente não pode julgar. Eu não posso dizer que não, que sim, mas a gente já aprendeu que mediunidade não se cobra. Mediunidade é com Jesus, é com o Mestre Jesus, né? Quem tem um amigo tem um tesouro, né? Quem tem Jesus no coração não tem um tesouro, né? E ele vai mais além. Ele pergunta se a gente evocando um espírito de um médico que foi médico aqui na Terra, se seria mais fácil ele trazer bons conselhos sobre a saúde, né? Aí os espíritos já respondem logo, né? Que nem sempre, porque às vezes o médico aqui na Terra, ele tem aquele conhecimento aqui da Terra. E a medicina espiritual é totalmente diferente, né? É uma medicina totalmente evoluída, ela é voltada para o espírito. E a gente lembra ali de André Luiz. Vocês lembram de André Luiz? Que ele toda hora, todo instante falava: eu fui médico lá na Terra, eu posso ajudar, eu fui médico. Ele falava tanto: calma, André Luiz, vai chegar a sua hora, a medicina aqui não é diferente. E ele, de tanto insistir, depois ele chegou, ele tentou até ajudar, passou mal, né? Não conseguiu ajudar, e depois ele se reconheceu
a humildade, a simplicidade dele ali, né, como aprendiz. E a primeira tarefa dele foi qual? É varrer o chão lá, limpar, fazer a limpeza, varrer. Então, veja que não tem nada a ver a mediunidade aqui da Terra com a mediunidade espiritual, não é mesmo? E ali ainda pergunta se o médico poderia evocar espíritos espírito de pacientes deles que desencarnaram, né, para poder aprender mais, para conhecer melhor o que foi feito, o que deixou de ser feito. Aí os espíritos que não haveria problema nenhum, desde que fosse uma reunião séria, voltada para a caridade, voltada para a ciência espiritual, voltada para um bem comum, não para questões financeiras, né? Porque geralmente isso acontece por questões financeiras. Tanto é verdade isso que nós temos um livro lá do Dr. Paulo César Frutuoso, chama-se A Medicina Mediúnica do Futuro. Quem quiser ler esse livro é sensacional. Ele ali demonstra a medicina atrelada à mediunidade, que será a medicina do futuro. Olha que coisa interessante. E Allan Kardec já dizia isso, né? Os espíritos já diziam isso, né? Que a mediunidade tem que andar junto com a ciência. Não é isso? Que a ciência tem que andar junto com a mediunidade. Então, hoje, existe um disparate muito grande entre a ciência e a mediunidade, porque não andam juntos. Mas a gente já percebe, né? Nós já fomos em congressos, até em congressos de ciência e espiritualidade. Médicos, cientistas que estão preocupados com a espiritualidade e juntando a espiritualidade com a mediunidade. Olha que coisa interessante. Então, quem puder ler esse livro é sensacional, de Dr. Paulo César Frutuoso. Eu já assisti até palestra dele lá no Frei Luiz e em outros lugares também, em congressos também. Ele é um médico espírita, é um médico muito voltado para a espiritualidade, né? Então, é muito interessante. E ele pergunta aqui também, ele fala um pouco, eu vou ser um pouquinho rápido, porque eu falei que ia até 10 horas, o Humberto não gostou muito, não. Mas eu vou ser um pouquinho rápido aqui, porque senão a gente vai ficar até 10 horas mesmo, né? Não, Humberto, vai até 10 horas mesmo. Então, ele fala o seguinte, os cientistas, os sábios, né? Os sábios, os cientistas, eles fazem tudo que eles fazem é com o concurso dos espíritos. Os espíritos é que trazem tudo para eles, e eles dizem que não, que o cientista, o sábio, ele tem que se esforçar, ele tem que estudar, ele tem que desenvolver as suas teorias, o seu estudo, né? O médico estudar bastante, para que ele possa ter conhecimento do que ele faz. Mas isso não quer dizer que os espíritos não os espíritos estão ali os auxiliando, né? Vide Bezerra de Menezes, né? A gente fala aí de evocação, Luciana acabou de falar de evocação aqui. Quantas vezes nós no hospital, Ludmila, que trabalha no hospital, quantas vezes a gente vê um irmão lá passando mal, se sentindo mal, e a gente pede para os mentores, né, para o nosso amigo, o médico dos médicos, né, Jesus, ou então representado por Bezerra de Menezes, que é o coordenador de todos os médicos do nosso Brasil. Né? Então, quando a gente vai passar por uma cirurgia, quando a gente vai passar por uma consulta médica, a gente pede aos mentores, né, Bezerra de Menezes, que auxilie aquele médico, que oriente aquele médico. Pode falar, Luciana, me ajuda aí. Posso dar um exemplo? No ano passado mesmo aconteceu isso. Eu precisava amparar um familiar e eu não sabia como. Mas eu sou cara de pau, eu vou pedindo para todo mundo. Eu peço para o meu espírito protetor, peço para o espírito protetor do paciente, peço para o espírito protetor do familiar, para o espírito protetor que está ali no hospital, andando por ali, aproveita também. Eu já falo assim, gente, por favor, vem todo mundo, me ajuda, estou precisando. E realmente ajuda bem. E vocês usam muito também lá o Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes é o médico responsável, né? O mentor responsável pelos médicos. Isso é muito interessante. Uma vez eu fui visitar em Ludmila, uma amiga nossa, até lá do céu, que estava passando muito mal, e remédio nenhum fazia efeito nela.
E eu entrar, antes de entrar na sala, isso não é o Sérgio, não, gente. Não é o Sérgio. Qualquer um pode fazer isso. Antes de entrar no quarto dela, eu entrei em oração e pedi ao doutor Bezerra de Menezes que pudesse orientar aquela irmã. E, conversando com ela, antes de ir embora, eu cheguei no ouvido dela e falei assim: olha, irmã, acredite que os remédios vão fazer efeito. Os remédios vão fazer efeito em você. Acredite nisso. Não foi o Sérgio que falou. E dali por diante ela começou a melhorar. Porque ela falou, depois ela me confessou que ela não acreditava naqueles remédios que ela estava tomando. Então o doutor Bezerra de Menezes, através de algum mentor espiritual, foi ali e intuiu aquela fala minha. Então, nós revocamos o espírito de doutor Bezerra de Menezes. Podemos pedir. Jesus diz, né? Pedis e receberás. Mas pedis com coração, com amor, com humildade. E saber pedir, né? Porque a gente pede muito para a gente. A gente pede muito para a gente. E pouco para os outros, né? Então a gente tem que pedir mais para os outros, porque nós já temos muito, gente. Nós já recebemos muito. Nesse exato momento, quantas coisas maravilhosas que nós estamos recebendo. E quantos irmãos nossos estão precisando de um carinho, de um afeto, de uma visita, de um olhar, de uma palavra no ouvido, de um sussurrar, né? Quantos irmãos nossos. Então, a evocação ela é feita diariamente. Como a Ludmila falou, eu evoco o meu mentor espiritual, eu perturbo ele. É o tempo todo, meu irmão, o que eu faço nesse momento aqui. Às vezes a gente consegue ouvir e entender. Muitas das vezes a gente nem dá ouvido, mas é porque nós não damos ouvidos. Não é porque ele não deu o conselho, não. Ele deu o conselho, mas muitas das vezes nós não demos ouvidos, né? E a última questão aqui é uma questão interessante, que ele pergunta se os espíritos podem nos dar pistas de tesouros, né? Olha que interessante. Se os espíritos podem dar pista de tesouros. Alguns dão, mas espíritos brincalhões, né? Que inventam tesouros, que inventam lugares estranhos para que você vá. Porque os espíritos sérios não se prendem a isso. Porque o que nós estamos passando, se nós estamos passando por alguma necessidade financeira, porque se nós estamos passando por alguma necessidade psicológica, de saúde, é porque nós necessitamos melhorar algo em nós, é que nós precisamos impulsionar algo em nós. Então, o tesouro maior que os bons espíritos podem nos dar são os conselhos que estão aqui nos livros do médium, no livro dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Queremos um bom conselheiro, um conselheiro diário. Coloque em nossas cabeceiras o Evangelho segundo o Espiritismo. Coloque ali. Abra-o, pedindo, evocando o nosso mentor espiritual, que possa trazer ali uma mensagem para nós. Qualquer mensagem que abrirmos ali será um excelente conselho para os nossos momentos de dificuldade. Eu tenho amigos que, somente pelo livro do Evangelho segundo o Espiritismo, conseguiram sair de depressões por estar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, está aí o conselho dos bons espíritos. Leiam o Evangelho. Tenha Jesus no coração, o mestre dos mestres, o grande médico das almas, Jesus Cristo. Em momentos difíceis, quantas vezes passamos momentos difíceis e entramos em oração, pedimos a Jesus, quantas vezes sentimos aquele alívio gostoso, aquela anestesia gostosa, quantas vezes, sem precisar de palavras bonitas, basta te colocar em posição de desejo, de amor, de compaixão, de estar junto com Jesus. Aí está a grande chave da mediunidade. Mediunidade com Jesus, sempre com Jesus. Então, meus irmãos, que nós, juntos, hoje é um dia de muita alegria para todos nós. Muita, muita, muita alegria. Porque nós somos pessoas abençoadas. Nós estamos estudando
um livro que é da codificação do Consolador prometido por Jesus. Quantos irmãos nossos agora não conseguem ouvir uma palavra sequer de paz, de harmonia? E nós já podemos proferir pelo menos essas palavras. Hoje a nossa irmã Ludmila ficou feliz por vencer uma etapa que seja mais simples, mas conseguiu vencer uma etapa na vida dela. Então, todos nós hoje estamos irradiantes de alegria. E estamos radiantes de alegria por tantos irmãos nossos que estão aqui participando do estudo e colocam lá para a gente no particular. Poxa, Sérgio, que estudo que está me fazendo bem. Então, não somos nós. Tudo isso é Jesus. E que Jesus continue entre nós. Passar a palavra ao nosso irmão Humberto. Obrigado, Sérgio. Então, a gente vai convidar a Ludmila, que está hoje feliz, para compartilhar conosco aí da sua oração, para a gente poder estar terminando. Ludmila, não consigo tirar teu mudo, tá? Antes da oração final, deixa eu só explicar o motivo da felicidade, né? Senão o povo vai ficar curioso. Eu estava falando para os amigos que hoje, faz um ano atrás, né? Eu tive um problema cerebrovascular e eu fiquei com os meus movimentos limitados, né? O lado direito do corpo, né? E eu não conseguia sequer pentear os cabelos, escovar os dentes, coisas simples, eu não tinha condição de fazer. E aí eu brinquei com o Humberto, né, na hora que a gente entrou, ele falou, você está bem? Eu falei, eu estou maravilhosa, porque depois de um ano eu voltei à academia. E aí o professor me colocou para malhar braço e eu consegui segurar os pezinhos e levantar os braços, né, com os pezinhos. E assim, às vezes a gente não dá valor às coisas pequenas, né? É tão simples você pegar um pezinho ou um copo, levantar. E há um ano atrás eu não tinha condição de fazer isso. Então, esse é o motivo da minha felicidade. E podemos encerrar, Humberto? Bom, então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, aos nossos amigos espirituais, agradecendo a essa oportunidade que nós temos de aprendizado, oportunidade de estudo, Senhor. Quantas pessoas que gostariam de ter acesso ao estudo, ao aprendizado, quantas pessoas carentes da Tua palavra, Senhor. E nós estamos tendo essa oportunidade, nós estamos tendo esse acesso, Senhor. Graças te damos por isso. Agradecemos por poder fazer amigos, que sejam os amigos virtuais, mas são amigos verdadeiros, que nos querem bem e que nós também vibramos positivamente por eles, Senhor. Graças te damos. Agradecemos, Senhor, por estarmos sempre acompanhados dos nossos amigos espirituais que andam conosco a todos os momentos, nos auxiliando, nos amparando nos momentos difíceis, mesmo que muitas vezes nós não percebamos a presença deles por nossa ignorância, por nossa imaturidade, muitas vezes até os ignoramos, Senhor. Mas eles estão conosco e não nos abandonam em nenhum momento. Por isso, graças te damos, Senhor. E principalmente, Senhor, agradecemos a oportunidade da reencarnação, onde nós possamos reparar todas as nossas falhas, todos os nossos erros, Senhor. Nós cometemos tantos erros, somos tão pecadores, mas ainda assim nós somos tão amados. Graças te damos, Senhor, por essa vida, por todas as outras, mas principalmente por essa
onde estamos tendo essa oportunidade de conhecermos essa doutrina maravilhosa, estamos tendo a oportunidade de fazermos diferente, Senhor. Que nós possamos, como foi dito no estudo de hoje, não nos fixarmos no passado, somente nos erros do passado, ou somente no nosso futuro, mas que nós possamos viver o presente, na certeza de que não estamos sozinhos e que vamos conseguir, Senhor, com a sua misericórdia, com o apoio de todos os nossos amigos espirituais, amigos corpóreos, nós vamos conseguir, Senhor, passar por essa existência, vencendo os principais obstáculos, Senhor, que nos impedem, que é o orgulho e o egoísmo. Sendo assim, damos por encerrado a reunião, o estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Uma ótima semana a todos, uma ótima noite e até a próxima segunda.